Este é o canal Informa Tudo aqui na internet. Notícia triste chegando no dia de hoje. Morreu a Tina Turner aos 83 anos de idade. Tipo de notícia que ninguém gosta de trazer, mas precisamos, né? E no caso dela, já com esta idade, fica realmente o legado, né? O legado dela é algo sensacional. Vamos aqui contar um pouquinho para você da história, da trajetória desta cantora que é um ícone da música com toda a certeza. Deixa o like se gosta do nosso trabalho, de informar, trazer as informações. Se inscreva no canal, assim você recebe tudo que aqui é postado. Também compartilhe esse link e os demais com seus contatos, assim o canal cresce e pode trazer mais e mais conteúdo. Acesse nosso site também, é o www.informatudo.com.br. É para lá que eu vou agora buscar esta informação. Tá aí ela, fera, Tina Turner. Vem comigo então, esta é a notícia, como eu disse, triste no dia de hoje, mas importante de ser trazida. No link na descrição vou deixar onde está essa matéria no nosso site. Ali tem músicas também dela que você pode ouvir, bem como a história que eu vou trazer agora para você. Então, vem comigo, embarca nas ondas da música e da informação. E a Tina Turner, estrela pioneira do rock and roll que se tornou um gigante do pop na década de 80, morreu aos 83 anos de idade após uma longa doença. Ela sofria de problemas de saúde nos últimos anos, sendo diagnosticada com câncer intestinal em 2016 e fazendo um transplante de rim em 2017. Turner afirmou e ampliou a participação formativa das mulheres negras no rock and roll, definindo aquela era da música na medida em que Mick Jagger admitiu ter se inspirado em suas performances ao vivo energéticas e de chute alto para sua persona no palco. Depois de 2 décadas trabalhando com seu marido abusivo, o Ike Turner, ela partiu sozinha e depois de alguns falsos começos tornou-se um dos ícones pop definidores da década de 80, com o álbum Private Dancer. Sua vida foi narrada em 3 memórias, um filme biográfico, um musical Jukebox e em 2021 um aclamado documentário Tina. Para ter inspirado Mick Jagger, você imagina o tamanho que era esta mulher, né? Aqui ela com o seu antigo esposo, né? O Ike Turner. Em uma declaração na noite de quarta-feira, seu publicitário Bernard Doherty disse, abre aspas, Tina Turner, a rainha do rock and roll, morreu pacificamente hoje, aos 83 anos de idade, após uma longa doença em sua casa em Küsnet, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo, fecha aspas. Em 2018, a estudiosa Daphne A. Brooks escreveu para o Guardian, abre aspas, o personagem musical de Turner sempre foi uma combinação carregada de mistério e luz, melancolia misturada com uma vitalidade feroz que muitas vezes flertava com o perigo, fecha aspas. Turner nasceu sob o nome Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939 e foi criada em Nutbush, Tennessee, nos Estados Unidos, onde ela se lembra de colher algodão com sua família quando era criança. Ela cantou no coro da igreja da pequena cidade e, quando adolescente, falou, ou melhor, cantou, para entrar na banda de Ike em Sant, uma versão de You Know I Love You, do cantor B.B. King. Imagina ela cantando na igreja, né? Aquele vozeirão que ela tinha. Depois que seus talentos vocais se tornaram aparentes, Ike deu a ela o nome de Tina Turner e o registrou caso ela o deixasse e ele quisesse substituí-la em seu ato. Ele rapidamente se tornou abusivo. Quando Turner tentou deixar o grupo logo do início, depois de ter uma noção do seu caráter mercurial, ele a atingiu com um sapato de madeira, olha só. Abre aspas, meu relacionamento com Ike estava condenado no dia em que ele descobriu que eu seria seu ganhador de dinheiro, fecha aspas, escreveu Turner em sua biografia de 2018, chamada My Love Story. E ela segue, ele precisava me controlar, econômica e psicologicamente, para que eu nunca pudesse deixá-lo, fecha aspas. Ela fez sua estreia gravada sob o nome com o single A Fool in Love,
de Ike e Tina Turner em julho de 1960, que quebrou o top 30 dos Estados Unidos e iniciou uma série de sucesso respeitável nas paradas. Mas foram suas apresentações ao vivo que os tornaram uma sensação. Ike visitou o Ike and the Tina Turner Revue agressivamente em Clinton Circuit, inclusive na frente do público, de públicos não segregados. Tal era seu poder comercial. Em 1964, eles assinaram com o selo Loma Records da Warner Bros., que lançou seu primeiro álbum nas paradas, chamado Live, o show de Ike e Tina Turner. Aqui ela com o Mick Jagger. Na segunda metade dos anos 60, a dupla foi cortejada por muitos dos maiores nomes do rock. Phil Spector produziu o single de 1966, River Deep, Mountain Heights. Eles apoiaram os Rolling Stones no Reino Unido e mais tarde nos Estados Unidos. E estrelas como David Bowie, Sly Stone, Cher, Elvis Presley e Elton John vieram para sua residência em Las Vegas. Eles foram uma força vencedora do Grammy na década de 70, uma corrida que chegou ao fim quando Turner deixou Ike, que sempre foi violento e infiel, lá em 1976. Seu último single com o grupo foi Baby Get It On, da adaptação cinematográfica de 1975 da ópera rock Tommy, do Who, na qual ela estrelou com Acid Queen, personagem de mesmo nome do seu segundo álbum solo. No divórcio finalizado em 1978, Turner saiu com apenas 2 carros e os direitos de seu nome artístico. Abre aspas, Ike lutou um pouco porque sabia o que eu faria com isso, fecha aspas, disse ela no documentário Tina. Turner, que já havia lançado 2 discos solo, continuou perseguindo uma carreira solo, embora levasse até o lançamento do seu 5º álbum, chamado Private Dancer, lá de 1984, para ela suplantar a velha imagem do rock and roller e escapar do rebaixamento prematuro para o circuito de antigos, com um ícone pop poderoso, esportivo e vestido de couro. No documentário Tina, ela descreveu Private Dancer como sua estreia. Olha só, abre aspas. Eu não considero isso um retorno. Tina nunca tinha chegado, fecha aspas. Turner atribuiu ao budismo, e particularmente à prática do canto, o efeito positivo de sua vida na década de 80. Fora da música, ela estrelou Mad Max Beyond Thunderdome, ou Mad Max Além da Cúpula do Trovão aqui no Brasil, filme ao lado do Mel Gibson, lá em 1985. Ela publicou seu primeiro livro de memórias, o best-seller global Tina, em 1986, que mais tarde foi adaptado para o filme de 1993. Chamado O Que o Amor Tem a Ver com Isso?, estrelado por Angela Bassett como Turner. Em 1995, ela cantou a música tema do filme Golden Eye, de James Bond. Quem não lembra do filme, do Mad Max, realmente fantástico. E Turner anunciou sua aposentadoria em 2000, um ano depois de lançar seu último álbum solo, chamado 24/7, embora ela voltasse aos palcos em 2008, se apresentando no Grammy com Beyoncé, e para uma turnê final para marcar 50 anos da sua carreira. Esse foi definitivamente o fim. Abre aspas, eu estava cansada de cantar e fazer todo mundo feliz, disse ela ao New York Times em 2019. Ela também disse, isso é tudo que eu já fiz na minha vida. Turner colaborou no musical Tina com Phyllida Lloyd, que estreou em 2018 e ganhou os prêmios Laurence Olivier e Tony por suas respectivas temporadas no West End e também na Broadway. Este musical não é sobre meu estrelato, disse Turner sobre a produção. É sobre a jornada que fiz para chegar lá. Todas as noites quero que o público tire do teatro que você pode transformar veneno em remédio. Turner costumava dizer que não se identificava com a personalidade invencível que os outros colocavam nela. Ela disse, não quero necessariamente ser uma pessoa forte. Palavras ao New York Times. Eu tive uma vida terrível, eu apenas continuei. Você apenas segue em frente
e espera que algo aconteça. E em 2020, um remix do seu hit lá de 1984, What's Love Got to Do With It, pelo produtor norueguês Kygo, é isso, fez de Turner o primeiro artista a ter um hit no top 40 do Reino Unido, em 7 décadas consecutivas. Em 2021, ela foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll, como artista solo, 30 anos após a introdução de Ike and Tina Turner. Turner deixa seu segundo marido, o executivo musical alemão Erwin Bach. Eles se casaram em julho de 2013, após 27 anos juntos, e moraram na Suíça. Em 2013, Turner renunciou à cidadania americana para se tornar uma cidadã suíça. Tá aí ela com a cara sempre alegre, né? Seu primeiro filho, Craig Raymond Turner, morreu em julho de 2018. No ano passado, Turner disse que após a morte do seu outro filho, o Ronnie, aos 62 anos de idade, ele deixou o mundo muito cedo, nas palavras dela. Ela deixa 2 filhos de Ike Turner, o Ike Turner Jr. e o Michael Turner, que ela adotou. Em 2020, Turner disse ao The Guardian que, apesar de ter alguns problemas graves de saúde, os últimos 10 anos de sua vida incorporaram sua visão ideal de felicidade. Que legal, né? Até trazendo aqui essa matéria, realmente emociona a vida dela, né? Uma vida realmente fantástica, não fosse só a música, também esse legado aí deixado por ela, né? Muita coisa que eu descobri fazendo aqui essa matéria nesse momento. E para encerrar, eu vou encerrar com essa frase dela, olha só, abre aspas. A felicidade verdadeira e duradoura vem de um espírito inabalável e esperançoso que pode brilhar, não importa o que aconteça. Isso é o que eu consegui e é meu maior desejo ajudar os outros a se tornarem verdadeiramente felizes também. Tá aí, né? Obrigado pela música, vá em paz. Tina Turner, com certeza, the best. Eu vou deixar aqui no nosso site, deixa eu pegar as últimas imagens também dela. Aqui mais uma imagem dela, já em 1996, na Suíça. E eu vou deixar aqui no site o link na descrição. O primeiro link aqui na descrição. Várias músicas para você curtir. Algumas selecionadas aqui, que são realmente poucas, mas algumas fantásticas canções dessa artista incrível. Tá aí, se gostou, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, dê uma força aqui pro canal, assim mais e mais informação chega a todo momento. Obrigado, por hoje é isso e até mais.